Olá pessoal, sejam bem-vindos. A gente está aqui em mais uma das nossas aulas de matemática. A gente entra agora nessa parte de geometria analítica que aborda o estudo da circunferência. E, inicialmente eu quero apresentar para vocês a primeira forma de equação da circunferência, que é a forma reduzida. Vamos acompanhar a explicação aqui então. Quando nós falamos em circunferência, nós temos ali um conjunto de pontos ou um lugar geométrico onde esses pontos que estão sobre a minha circunferência são todos equidistantes de um ponto fixo que é chamado de centro. Essa distância entre cada um desses pontos da circunferência até o centro dessa própria circunferência nós chamamos de raio. Basicamente, a circunferência ela possui esses dois elementos básicos. O centro, que é um ponto, e esse ponto ele tem duas coordenadas, como todos nós já sabemos, a coordenada x do centro e a coordenada y do centro, e também o raio. O raio ele é sempre uma medida não negativa. Quer dizer que o raio ele não pode ser um número negativo. Obviamente, se a gente tiver um raio igual a zero, a gente está falando de uma circunferência degenerada, ou seja, ela se reduz ali a um ponto. Aqui eu tenho um nome para a circunferência, geralmente nós utilizamos letras do alfabeto grego, como aqui nós temos a letra lambda, o centro, que tem essas coordenadas que eu havia dito a vocês, e o raio, que está aqui grifado na cor amarela. Assim, a primeira forma de equação a ser apresentada para a circunferência é a forma reduzida, que é essa aqui. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Para escrever a equação reduzida da circunferência, o que nós iremos fazer basicamente é substituir a coordenada x do centro aqui, nós vamos substituir a coordenada y do centro aqui nessa segunda parcela e a medida do raio nós iremos substituir aqui elevando essa medida do raio ao quadrado. Vou fazer aqui alguns exercícios na forma de exemplo para que vocês acompanhem isso. E o primeiro exercício que eu quero fazer é o exercício número 1 da lista que nós estamos trabalhando atualmente. O enunciado diz assim: encontre a equação reduzida de cada circunferência descrita abaixo. Na letra A, ele quer que você encontre a equação reduzida de uma circunferência que possui o centro na origem. Lembrando que a origem é o ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 0. É o que foi colocado aqui no item A. E a gente tem também informação sobre o raio. O raio ele tem medida de 4 unidades de comprimento. De posse dessas informações, eu já posso escrever a equação reduzida da reta. Lembrando a vocês que o valor do x do centro, que nesse caso é 0, será substituído aqui, no x do centro. O valor do y do centro, que também vale 0, será substituído aqui, na coordenada y do centro, obviamente. E a medida do raio, que foi dada, e é 4, nós iremos substituir aqui no próprio valor do raio. Assim, a equação que nós teremos, ela ficará assim: x menos o x do centro, que é 0, elevado ao quadrado, mais y menos 0, que é a coordenada y do centro, ao quadrado, é igual a raio ao quadrado, ou seja, 4 elevado ao quadrado. Observe nesse momento que dentro de cada um desses dois parênteses, desse primeiro parênteses e desse segundo parênteses, nós temos o zero subtraindo ali. Mas isso não altera em nada. Ou seja, eu posso retirar aqueles dois zeros que aparecem cada um em um parênteses. E assim, nós vamos ficar com uma equação na forma x ao quadrado mais y ao quadrado. E no segundo membro, nós resolvemos essa potência e apresentamos a resposta dela. 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Logo, essa aqui é a equação reduzida de uma circunferência que possui essas características: o centro na origem e o raio medindo 4. Nós vamos fazer o mesmo para o item B,
que pede para que a gente escreva a equação reduzida de uma circunferência que tenha centro nesse ponto, de coordenadas x igual a menos 2 e y igual a 5, que está aqui, tá? Então já vou identificar, deixa eu marcar aqui com as cores. Esse primeiro valor é o valor x do centro, e esse segundo é o y do centro. E a gente tem também informação sobre a medida do raio. O raio, agora, ele mede 3. Assim sendo, vou substituir aqui então, deixa eu voltar aqui, x menos, aí eu coloco agora o x do centro. Observe que o x do centro ele é negativo. Assim, é necessário que a gente acrescente aqui mais um conjunto ali de parênteses, né, para poder separar esses dois sinais e eles não chocarem entre si. Mas, agora eu coloco y menos y do centro. Então, é y menos o y do centro, que vale 5. Ao quadrado, isso aqui é igual ao quadrado do raio, ou seja, 3 ao quadrado. Deixa eu subir aqui para a gente poder simplificar mais ainda essa equação. Como que eu posso simplificar? Eu posso fazer aqui uma operação entre esses dois sinais negativos e também elevar esse 3 ao quadrado, resultando assim em uma equação reduzida x mais 2, desculpa, ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Essa é a segunda equação de circunferência que nós estamos encontrando aqui, tá? Que é para o item B. Passando então para o item C, do mesmo modo eu identifico aqui as coordenadas do centro, porque eu preciso substituí-las na minha equação reduzida. A coordenada x do centro vale 3 e a coordenada y do centro vale menos 2. Assim, o primeiro membro da minha equação da circunferência vai ficar x menos 3 ao quadrado mais, aqui eu vou colocar y menos menos 2 ao quadrado é igual, aqui eu já tenho que colocar o quadrado do raio, da medida do raio. Observe que a medida do raio é raiz quadrada de 7. Logo, nós vamos colocar, então, a raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Vou simplificar a minha equação reduzida da circunferência. Observe que, então, nós vamos ficar com x menos 3 ao quadrado, x menos 3 ao quadrado, mais y. Eu posso fazer um jogo de sinais, negativo vezes negativo é positivo. Logo, nós temos y mais 2 ao quadrado. E aqui, ao elevar essa raiz de 7 ao quadrado, nós podemos simplificar, cortando esse 2 com essa raiz quadrada. Ficamos aqui com 7 no segundo membro, e essa aqui é a nossa terceira equação reduzida de reta para essa questão número 1. Eu vou fazer o item D, e o item D, observe que ele é diferente dos demais. Por quê? Ele fala que a gente tem agora uma circunferência na qual o diâmetro AB é dado. E esse A e esse B, que são as extremidades do diâmetro, tem essas coordenadas aqui. O ponto A tem coordenadas x igual a 2 e y igual a menos 2. E o ponto B possui coordenadas x igual a 6 e y igual a 2. Olha o que eu fiz aqui. Eu desenhei uma circunferência fictícia, não necessariamente o A e o B estão nessas posições que foram colocadas aqui, mas essa figura ela só tem a finalidade de te ajudar a pensar no que o exercício propõe. Quando nós falamos em diâmetro, nós estamos pensando aqui num segmento ou numa corda que vai atravessar o centro da circunferência e levar uma extremidade até a outra. A relação que existe entre o diâmetro e o raio de uma circunferência é uma relação de dobro. O que eu quero dizer com isso?
que o diâmetro ele equivale ao dobro do raio de uma circunferência. Se tudo isso aqui, a distância de A até B, mede o diâmetro, essa metade aqui é chamada de raio. Logo, olha o que nós iremos fazer. Inicialmente, eu preciso saber o centro. Então, eu vou descobrir as coordenadas do centro aqui, tá? E depois, a gente vai obter a medida do raio dessa circunferência. Mas como que a gente pode obter, então, o centro? É um cálculo muito simples, que é um cálculo de ponto médio. Observe que esse segmento AB, ele possui um ponto médio que coincide justamente com o centro da circunferência. Então, se a gente calcular o ponto médio desse segmento, nós estaremos determinando as coordenadas do centro da circunferência. E para fazer ponto médio, como é que a gente faz mesmo? Só a gente lembrar lá da parte de ponto na geometria analítica. Eu pego as coordenadas x, que são essas coordenadas aqui, ó, o 2 e 6, e vou fazer a média aritmética delas. Assim, nós temos 2 mais 6 dividido por 2. Só lembrando, quando a gente quer saber uma coordenada do ponto médio de um segmento, basta a gente fazer a média aritmética das coordenadas das extremidades desse segmento. Somando aqui, 2 mais 6 é 8, e 8 dividido por 2 é 4. Encontramos, então, a coordenada x do ponto médio. Agora, eu preciso encontrar a coordenada y do ponto médio. Vou fazer, novamente, uma outra média aritmética, só que agora vai ser com as coordenadas y, que são menos 2 e 2. Assim, vamos fazer essa média aritmética aqui. Eu vou pegar, então, ó, o menos 2. Vou somar aqui com 2. E vou dividir esse resultado por 2. Porque eu estou fazendo uma média aritmética de dois valores, por isso que eu divido por 2. Assim, menos 2 mais 2 é 0, e 0 dividido por 2 é igual a 0. Ou seja, o centro dessa circunferência possui coordenadas 4 e 0. Muito bem. Mas, além de a gente saber as coordenadas do centro, nós precisamos também saber a medida do raio dessa circunferência. O raio nós temos 3 possibilidades para poder obter. Eu posso fazer o raio como sendo a distância entre os pontos A e C. Observe que aqui a distância entre o ponto A e C é equivalente ao raio dessa circunferência. Você também pode determinar o raio da circunferência calculando a distância entre os pontos B e C. B e C. Mas ainda existe uma terceira possibilidade, que é a seguinte. Você vai fazer o diâmetro, que é justamente a distância entre A e B, e dividir por 2. Nós temos, então, 3 possibilidades para poder encontrar o raio dessa circunferência. Eu vou fazer utilizando a primeira aqui. Assim sendo, eu preciso, então, calcular a distância entre os pontos A e C. Então, eu vou substituir aqui, primeiro, o x do ponto C. Observe que o x do ponto C vale 4. Vou colocar esse 4 aqui. E vou subtrair com o x do ponto A. Quem é o x do ponto A? Deixa eu pegar aqui, então, o ponto A. O x do ponto A é esse aqui, ó, é o 2. Então, vou colocar aqui o 4 menos o 2. X final menos x inicial. Estou fazendo uma variação da coordenada x. Isso aqui, ó, para que você não se perca, esse valor é o x do centro, sendo que o centro é o ponto final da nossa distância, e o A, ele tem uma coordenada x do ponto A, sendo que esse A é o ponto inicial. Vou fazer a mesma coisa, só que agora, ao invés de ser x do centro menos x de A, eu vou fazer y do centro menos y de A. Ficamos, então, com mais o y do centro,
que vale 0. Observe aqui, ó, que ele vale 0. Menos, vou colocar agora o y do ponto A. O y do ponto A vale menos 2. Então, eu coloco aqui o 2 negativo. Vou acrescentar um outro parênteses aqui para não chocar com esse sinal negativo que já estava presente. Isso. E agora, o que eu vou fazer? Vou resolver aqui, ó, deixa eu escrever primeiro, só para a gente não se perder. Esse aqui é o valor do y do centro e esse outro valor é o y do ponto A. Observe que a gente pode fazer 4 menos 2 é igual a 2, e 2 elevado ao quadrado resulta em 4. E aqui também, ó, se eu fizer negativo com esse negativo, nós temos positivo. Esse zero ele vai sumir, ou seja, dentro desse parênteses aqui a gente tem um 2 elevado ao quadrado, que também é 4. Assim sendo, 4 mais 4 é igual a 8, e portanto o raio da nossa circunferência ele mede a raiz quadrada de 8. Eu não vou fazer uma fatoração desse raiz de 8, porque vocês vão perceber que a gente vai acabar cortando essa raiz. Então, para facilitar, eu já vou deixar assim. O que nós temos aqui? Nós temos as coordenadas do centro, que são x igual a 4 e y igual a 0. E nós temos também a medida do raio, da circunferência, que é a raiz quadrada de 8. Assim, a equação reduzida da circunferência que nós queremos será x menos o x do centro, que nós vimos que vale 4, elevado ao quadrado, mais y menos o y do centro, que nós vimos que vale 0, ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado. Só para a gente simplificar o que é possível de ser simplificado, esse zero ele pode ser retirado ali, daquele parênteses. Nós vamos ficar com x menos 4 ao quadrado, mais y ao quadrado. E aqui também a gente pode simplificar do seguinte modo. Eu posso cortar esse expoente 2 com essa raiz quadrada, ficando somente 8 aqui no segundo membro. Então essa é a equação reduzida de uma circunferência que possui diâmetro nesses dois pontos, nessas duas extremidades, no ponto A e no ponto B, que foram dados ali as coordenadas nesse exercício. Passando agora para o exercício número 3, a gente vai fazer um processo inverso. Antes, no item 1, nós tínhamos as informações de centro e de raio. Aqui a gente vai retornar essas informações a partir da equação da circunferência que já foi dada. Não é algo muito difícil, basta a gente fazer uma comparação entre a forma da equação reduzida com a equação que foi dada no exercício. O que eu quero dizer com isso? Observe que aqui, ó, no item A, deixa eu anotar aqui então. No item A, nós temos uma equação que é x menos 5 ao quadrado mais y mais 6 ao quadrado é igual a raio ao quadrado, né? É igual a 8 ao quadrado. Opa, é igual a 8, desculpa. É igual a 8. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, essa equação e comparar com a equação que nós temos aqui acima. Tá? Essa equação aqui que é a equação reduzida. Então, eu vou comparar a equação que eu tenho com o formato da equação reduzida, que é esse aqui. Ao fazer essa comparação, você pode observar que a sua coordenada x do centro, ela vale 5. Está aqui, ó. A coordenada x do centro, ela vale justamente 5. Então, o centro, ele tem uma coordenada x que vale 5. Agora, eu tenho que tomar cuidado no momento de fornecer a coordenada y do centro. Por que a gente tem que tomar um certo cuidado? Observe que nessa segunda parcela, nós temos escrito aqui, ó,
y menos y do centro. E aqui nós temos y mais 6. Eu preciso trabalhar com esse sinal negativo aqui embaixo. Ou seja, eu preciso fazer surgir um negativo aqui embaixo para estabelecer essa comparação. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mais que está aqui e trocar por menos menos. Vai ficar algo assim, ó. Deixa eu já retirar a nossa equação daqui. Tá? Eu vou apagar esse mais. Vou apagar aqui esse sinal positivo. E vou trocar ele por menos menos. Menos e menos. Tá bom? Por que a gente está fazendo isso? Porque fica coerente na hora de fazer a comparação entre a equação que foi dada no exercício e a forma da equação reduzida. Observe que aqui agora a gente tem ó, y, o menos, que está aqui, então quer dizer que a nossa coordenada y do centro, ela vale menos 6. A ideia, então, é essa. Sempre que você vê na sua equação reduzida um sinal de mais, troca ele por menos menos. Porque agora, com essa troca, você tem como fazer essa comparação e saber quem é a coordenada que você quer, tá bom? Então, a coordenada y do centro, ela vale menos 6. Menos 6. Tá aí. Além disso, um outro cuidado que eu também preciso ter é na hora de determinar o raio. Observe que aqui a gente não tem o raio, a gente tem o quadrado do raio. Então, para você descobrir o raio, você precisa tirar a raiz quadrada desse valor que está aqui, tá bom? Então, eu vou fazer algo assim, ó. O raio é justamente a raiz quadrada de 8. Vou tirar a raiz quadrada sempre, tá bom? Se você quiser escrever algo assim primeiro, ó, o raio ao quadrado é igual a 8. Tirando aqui a raiz quadrada dos dois lados, nós ficamos com R igual a raiz quadrada de 8. Já vou desprezar a raiz negativa, porque a gente não possui medida de raio negativo. E aí, fazendo uma fatoração, do 8 a gente encontra uma raiz quadrada sendo 2 raiz de 2. Bom, esse aqui é o valor da medida do raio dessa circunferência que nós acabamos de encontrar. Bom, vou fazer a mesma coisa agora para os outros dois itens. Passando então para o item B. Vou pegar aqui o item B. Inicialmente eu vou escrever a forma da equação reduzida de uma circunferência, que é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual a 25, que é o raio, né? Desculpa, igual a raio ao quadrado. Tá? Já estou pensando ali no item B. Vamos observar aqui no item B que a gente tem ó, x ao quadrado, não tem x menos nada. Logo, ao invés de escrever x ao quadrado, eu vou escrever x menos 0 ao quadrado. Lembrando que colocar esse menos o zero aqui não altera em nada em termos de resultado, porque o zero, somando e subtraindo, ele não muda o valor, tá bom? É só uma questão ali de facilitar a minha visualização dessas coordenadas do centro. Depois disso, eu tenho essa outra parcela aqui, que é o y menos 4 ao quadrado. Então, vou escrever aqui embaixo, y menos 4 ao quadrado. Isso aqui é igual a 25. Vamos fazer agora a comparação. Aqui eu tenho a coordenada x do centro, que vale 0, e aqui eu tenho a coordenada y do centro, que vale 4. Não vale menos 4, é só 4. Ó. X do centro vale 0. Esse menos que está aqui, ele vai ficar de fora da contabilização dessa coordenada. E aqui também, ó, esse menos ele fica aqui de fora, o y do centro, ele é só esse número aqui, que é o 4. Então, o centro,
ele possui coordenadas 0 para x e 4 para y. Tá? Deixa eu denotar aqui bem. A gente tem, então, 0 para x e 4 para y. E o raio? Vamos pensar no raio, né? O raio é justamente a raiz quadrada desse valor que aparece no segundo membro. A raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Essa aqui é a medida do raio. Nunca se esqueça de tirar a raiz quadrada desse segundo termo que aparece aqui, para que você não cometa um erro na hora de expressar a medida do raio. E no item C, o item C, eu vou ter que trabalhar um pouco com essa equação. Por quê? A gente tem uma equação assim, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Pois bem, eu tenho uma raiz que está aparecendo no primeiro membro da minha equação. Não é comum para a escrita de equação reduzida de circunferência. Então, eu preciso encontrar uma forma de tirar essa raiz daqui. E a maneira que nós temos de fazer isso é elevando ao quadrado os dois membros da minha equação. Então, eu vou elevar ao quadrado aqui e vou elevar ao quadrado aqui também. Ao fazer isso, nós podemos cortar esse 2 com essa raiz, e ali a gente fica com x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Vou deixar esse 2 ao quadrado assim mesmo, não vou resolver ele, vocês vão entender por quê. Esse x ao quadrado mais y ao quadrado pode ser escrito assim, ó, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. Agora, nós já temos condições, então, de estabelecer esses valores que foram pedidos. Observe que aqui nós temos o x do centro, que vale 0. Então, x do centro vale 0. Aqui a gente também tem a coordenada y do centro, que vale 0. Então, vou colocar que vale 0. E também a gente já tem o raio bem explícito aqui para a gente. Não há necessidade de calcular a raiz quadrada, porque o raio está aqui já, ó. Ele é 2, tá? Ele é 2. O raio, ele é justamente o número que a gente eleva ao quadrado. E aqui nós temos um 2 que está sendo elevado ao quadrado. Ele tem que ser justamente o raio que nós queremos. E, para fechar a nossa aula de hoje, eu quero aqui resolver o exercício número 6, que diz assim: determine a equação reduzida da circunferência de centro do ponto médio do segmento de extremos A e B e raio igual a 5. Não é tão difícil assim. Vamos imaginar então aqui um segmento. Esse segmento possui as extremidades A e B no plano cartesiano. Lembra vocês que esse desenho, ele é um desenho meramente representativo. Ele aqui não tem compromisso com a exatidão da representação desses pontos. Ele serve só para a gente ter uma noção de como calcular a coordenada x do centro e a coordenada y do centro, tá bom? Observe que eu tenho esse segmento de reta com as extremidades nesses dois pontos. Aqui no centro, ou seja, no ponto médio, nós vamos passar a circunferência. Esse aqui é o centro da minha circunferência. Então, o centro da minha circunferência, ele coincide justamente com o ponto médio. Então, o primeiro passo é determinar o centro, que é o ponto médio, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeira coordenada x do centro. Deixa eu anotar mais embaixo um pouquinho. Coordenada x do centro, que é justamente a coordenada x do ponto médio desse segmento, tá? E como é que a gente determina
o x do ponto médio, é só você fazer uma média aritmética das coordenadas x. As coordenadas x são essas duas, menos 1 e 7. Logo eu pego aqui o menos 1 mais 7 e faço a média desses dois valores. Menos 1 mais 7 é igual a 6, e 6 dividido por 2 nós encontramos o 3. Depois eu vou fazer aqui o cálculo do y do centro. Lembrando que esse y do centro é também o y do ponto médio do segmento de extremidades A e B. Vou fazer a média aritmética das coordenadas y. As coordenadas y são 8 e menos 2. Assim sendo, eu fico com 8 menos 2 dividido por 2. 8 menos 2 é igual a 6, e 6 dividido por 2 é 3. Portanto, observe que o meu centro da circunferência possui coordenadas x igual a 3 e y igual a 3. E nós também já temos o raio. O raio já foi dado pelo exercício. O raio, ele mede 5. Para a gente poder encontrar, então, a equação reduzida, vou escrever aqui o modelo da equação reduzida, que é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Com as substituições que nós devemos fazer, observe que nós teremos o seguinte: x menos 3 ao quadrado, então x menos 3 ao quadrado, vou escrever aqui certinho, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, e aqui eu tenho que colocar o quadrado do raio. Como o raio é 5, o quadrado de 5 é 25. Essa aqui é a resposta que o exercício pediu a você, tá bom? A gente encerra por aqui mais uma das nossas aulas. Até a próxima, então.